Mais um curso do NR10, Segurança no Sistema Elétrico de Potência e em suas proximidades. Nós estamos dando continuidade a este curso, ao CEP, e nós vamos dar início à aula 1 do módulo 8. Como vocês me conhecem, eu sou o professor Alberto Taneda, e vamos lá, sem mais demoras, dar início a mais essa aula. Bom, conteúdo programático desta aula, nós vamos falar sobre as técnicas de trabalho sob tensão. Nós vamos ver aí em linha viva, ao potencial, em áreas internas, trabalho à distância, e trabalhos noturnos e em ambientes subterrâneos. Então este aqui é o tema da nossa aula, o conteúdo programático, e vamos lá, item por item. Bom, primeiramente a gente tem que definir aí o conceito de linha viva. Então define-se aí como linha viva, né? A linha energizada, toda a linha energizada e qualquer instalação elétrica energizada ou sujeita ao energizamento, independentemente aí da classe ou nível de tensão, contrariando até então o conceito de linha viva. Como assim? Porque tem muitos autores que eles classificam a linha viva a partir de um determinado nível de tensão. Mas, partindo assim, de um conceito mais amplo, mais geral, a gente admite aí que linha viva é independente do nível de tensão. Então, vocês têm que ficar atento aí a esses conceitos. Mas nós vamos abordar aí os tipos de tensões aí para cada tipo de característica da linha energizada. Porque alguns autores aí eles classificam que somente a linha energizada é a partir de 15.000 volts. Mas, num âmbito mais geral, como eu já disse, a gente pode considerar ela independente do nível de tensão. Pois bem, então partindo desse princípio aí da linha viva ou linha energizada, a gente pode aí adotar aí a tecnologia aplicada nos trabalhos em rede energizadas. Aí vai variar de acordo com a classe de tensão da instalação elétrica que se deseja operar, bem como do tipo de atividade e dos equipamentos utilizados. Então, para cada nível de tensão na rede, você tem que adotar uma determinada técnica, que nós vamos abordar aqui nesta aula. Então, essa técnica vai ser aplicada dependendo do nível de tensão. Você jamais pode utilizar uma técnica, por mais conveniente, por melhor que ela seja na sua concepção, para níveis de tensão não adequado àquela técnica, que você não vai estar agindo com segurança. Então, é bom você lembrar disso. Para cada nível de tensão, existe uma técnica, uma tecnologia aplicada para você operar sob essas condições. Pois bem, então a gente pode citar aí alguns serviços utilizando-se a técnica de linha viva, em linhas e rede de distribuição de até 34,5 kV. Então, nós temos aí a manutenção preventiva poste a poste, nós temos também como exemplo a substituição dos portes, das cruzetas, dos isoladores, também substituição de chave e faca, condutores e também emendas na instalação. Já em linhas e rede de transmissão acima de 69 kV e até 1000 kV, né, a gente tem aí como exemplos aí substituição da cadeia de isoladores, substituição de grampos de suspensão, de ancoragem, substituição aí dos espaçadores e também nós temos substituição de outros artefatos, como os tensores, prolongamentos, etc. Então vamos lá. Já em subestação nós temos como exemplo aí limpeza geral das instalações e equipamentos, nós temos a execução de jumpers, né? Substituição de para-raios, manutenção nas seccionadoras, instalação, manutenção ou retirada dos TPs e TCs, né? São os transformadores de potência e de corrente. E nós temos também revisão, reaperto ou troca de conectores. Substituição aí dos fusíveis, análise do óleo e funcionamento de transformadores. Então, tudo aí são exemplos de atividades que nós podemos, alguns serviços, utilizando a técnica de linha viva. Por quê? Por que se utiliza a linha viva? Por que não fazer o desenergizamento da linha para se trabalhar com maior segurança? Porque essa técnica ela foi desenvolvida, na verdade, em função aí da dificuldade do desligamento em alguns circuitos importantes. Então, devido a essa dificuldade, você tem que dar prioridade a trabalhar com a linha energizada, com a linha viva. E hoje em dia, né, também nós temos aí em função da remuneração das empresas, que depende da disponibilidade dessas instalações, né? Então essa técnica aí, essa atividade, ela deve ser realizada mediante a adoção de procedimentos e das metodologias de trabalho que nós estamos abordando aqui, vamos abordar no decorrer do curso. Então isso é importante. Então dá-se prioridade. Em alguns casos você não pode, você não tem como fazer desenergizar a linha, então você tem que trabalhar com ela energizada. Por algum motivo, ou pela dificuldade, ou pela questão de você não pode proporcionar a falta e o desligamento da rede, então você é obrigado a trabalhar com ela energizada. Mas para isso existem as técnicas que nós vamos abordar aqui. Então, com relação à realização dos serviços, os princípios são: o colaborador responsável e autorizado pela empresa a supervisionar a equipe, ele deve estar permanentemente atento aí às manobras dos eletricistas. Isso aí é importantíssimo.
Nós temos também que os serviços também só podem ser realizados aí após a verificação das condições meteorológicas, né? Nós temos que ver aí as condições dos ventos, das chuvas, trovões nas proximidades do local do serviço, neblina, umidade relativa do ar, etc. Então, todas essas condições atmosféricas devem ser analisadas, levadas em considerações, porque elas podem influenciar de forma danosa na hora de executar um serviço, principalmente aí no sistema elétrico de potência. Então, antes de se executar, os responsáveis eles devem estar de posse de todas essas condições climáticas para assim liberar a realização do serviço, que reduzem a rigidez elétrica do ar, podendo obrigar a não realização dos trabalhos. E nós temos aqui, em caso de chuva repentina, onde não houver tempo hábil para se retirar os equipamentos da linha viva, os mesmos devem ser deixados na posição em que estavam e somente poderão ser retirados quando secos, ou então com a rede desenergizada. Então, isso aqui é um ponto importante na hora de uma chuva repentina, onde você não conseguiu programar de posse das condições climáticas, você deve abandonar o local, deixando na posição que estavam os equipamentos. Somente após o término da chuva repentina e quando os equipamentos estiverem devidamente secos, poderão ser retirados. E os eletricistas deverão estar completamente instruídos, formalmente instruídos, a respeito dos serviços em linha viva, antes de se envolverem em operações reais de trabalho. Então, isso aqui é importantíssimo. Você tem que ter um grau de instrução apropriado para determinada atividade que você vai executar. Existem casos aí de pessoas aí sem o devido conhecimento sofrerem acidentes gravíssimos, levando inclusive a óbito. Teve um caso aí de uma estação próxima a outra, onde uma se procedeu à desalinização da mesma, só que a outra não. E o operador, aí, o técnico, foi executar o serviço e esqueceu de um princípio básico, onde há a indução de uma linha na outra. E ele veio a falecer devido ao descuido desse detalhe. Então, são coisas assim pequenas, detalhes pequenos, onde você adquire ele na sua formação. Então, é por isso que é importante você vir adquirir uma formação concisa e sólida e procurar se atualizar sempre. Esta aí, com certeza, é uma dica valiosa. Então, vamos lá, dando continuidade. Bom, agora nós vamos falar do método ao potencial. Mas para que a gente possa entender o método ao potencial, nós temos que, primeiramente, relembrar, fazer uma revisão dos métodos existentes aí. Nós temos aí o método ao contato, onde é utilizado em operações de baixa tensão, onde se faz necessário o contato direto com o operador e a parte energizada. Para tal, utilizam-se aí de proteções isolantes que cobrem toda a área possível de contato indevido, e mantendo-se o operador isolado através de plataformas ou cestas aéreas, luvas e mangas, etc. E é aplicável a classe de tensão de até 15.000 volts. Então, para esse nível de tensão de até 15.000 volts, utiliza-se o método ao contato. Então a gente verifica aí que o trabalhador aí, ele tem contato com a rede energizada, porém ele não fica o quê? No mesmo potencial da rede elétrica, ele está devidamente isolado. Então não há possibilidade de um contato indevido aí na parte energizada, porque ele está completamente isolado. Então ele não pode fechar o contato aí, provocando aí uma descarga elétrica. Então este método é utilizado aí para até esse nível de tensão, podendo variar um pouco mais desse nível aí de 15.000 volts. Mas em média é isso aí. Aqui nós temos um exemplo aí, uma imagem de um trabalhador trabalhando o método ao contato. Ele está numa cesta aérea, né? E está completamente isolado, usando luvas e todos os tipos de proteções isolantes. Vamos ver agora o método ao potencial. Então, ele é aplicável aí a alta e extra alta tensão, né?
que possuem elevado campo magnético, então impondo aí o afastamento maior do operador em relação ao potencial. Então usa-se então vestimentos especiais que têm propriedade de blindagem elétrica e anti-chamas, denominadas roupas condutivas, que utilizando o princípio da gaiola de Faraday, vai equalizar aí o potencial do operador com a parte energizada. Então mantendo inerte o campo eletromagnético e possibilitando aí uma execução de serviço diretamente com as mãos. E esse tipo de técnica, de método, ele é aplicável aí à classe de tensão que varia de 69.000 a 765.000 volts. Então é um método, esse método aí particularmente, ele precisa de uma técnica mais apurada, você precisa de um grau de instrução elevado, de treinamento, para executar esse tipo de atividade utilizando esse método. Porque ele é um método que trabalha com alta extra tensão e o risco aqui é muito grande de você ser eletrocutado e vir a sofrer acidentes gravíssimos. Então vale lembrar aqui que ele utiliza aqui uma roupa especial, chamada de roupa condutiva, onde ela protege completamente o operador, o trabalhador que está no interior dessa roupa. E o princípio de funcionamento que nós vamos ver mais aí na frente, ela é o princípio da gaiola de Faraday. Então nós vamos abordar rapidamente como é que funciona esse princípio para que a gente possa entender como esta roupa condutiva vem a proteger o operador dessas altas tensões. E principalmente do campo eletromagnético gerado por essas altas tensões. Então aqui nós estamos vendo algumas imagens aqui do método ao potencial, onde o trabalhador, o operador vai fazer uma manutenção numa linha de transmissão aí de extra alta voltagem e utilizando a roupa especial aí para esse tipo de atividade, a roupa condutiva. E nós vamos ver aqui o procedimento, ele adota uma série de procedimentos aí. Então ele vai conectar aqui, nós podemos observar aqui nessa figura 2, que ele vem de helicóptero, o helicóptero deixa ele aqui na linha energizada, porém ele tem que conectar a sua vestimenta com o condutor energizado, para que ele fique no mesmo potencial da linha. Então para isso ele usa uma varinha especial aqui, onde há descarga, aqui o helicóptero está vindo pegá-lo, e o helicóptero também vai ficar no mesmo potencial da rede, utilizando através dessa varinha aqui que eles costumam chamar de varinha mágica. Nós vamos ver um vídeo aqui como é que ele executa essa técnica. Aqui nós temos mais imagens aqui do método ao potencial. E geralmente esse método, essa técnica aí utilizada para extra alta voltagem, geralmente você tem que ter também noções de trabalho em altura. Treinamento inclusive para isso. Mais outras imagens aqui, nós podemos ver a descarga, o momento que ele conecta a sua vestimenta à rede energizada, nós podemos ver a descarga, essa descarga aqui nessa varinha vai fazer com que haja a equipotencialidade da vestimenta com a rede energizada. Então agora nós vamos ver um vídeo. Back in the late 1800s, there was a gentleman by the name of Michael Faraday. He had a theory that if you enclosed a man in a metal cage and energized that cage at whatever voltage, the man would still live. The voltage would Uma varinha flow mágica. around him. Ele tá falando que tá usando a técnica de Faraday, da gaiola de Faraday. Ele tá se potencializando, fazendo com que a vestimenta dele e o helicóptero alcance a tensão da rede, tá? Se a tensão da rede for 500.000 volts, é 500.000 volts. Isso aqui vai se potencializar, ambos, helicóptero e a roupa dele. Mas por conta da técnica da gaiola de Faraday, ele não atinge o corpo dele, atinge só a roupa dele, essa tensão. E os campos, claro. We have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line, like a bird on a wire. Our pilots are very smooth. It's like they can read our... A varinha é usada também quando o helicóptero sai, tá? Ó. E quando ele vai se distanciando, ele vai criando uma diferença de potencial, tá, em relação à rede. Nobody wants to take lines out of service just to maintain them. São 2 trabalhadores, um de cada lado. Mas não necessariamente é obrigado a ser 2 não, tá? I've had many people ask me, do you think what you do is safe?
O cara tem que ser bem fisicamente para trabalhar com isso, tá? Note que não pode haver erros. Ó, tipo a forma de aterrar ali, sabe? Conectar eles. E quando ele sai do helicóptero, o procedimento é o mesmo que entrou em relação à varinha mágica. Mesma coisa. Pronto, agora nós vamos analisar aí a roupa aí atrás, a vestimenta dele aí, a roupa condutiva. Então ela é composta aqui, nós estamos vendo aqui pela figura, um conjunto condutivo, composto de calça e suspensório, jaqueta, luvas, botas e meias. Então todo isso aqui é todo, aqui nós vemos a jaqueta com capuz, então isso aqui faz parte de toda a vestimenta condutiva utilizada para trabalhar em alta extra tensão. Pois bem, então, partindo do princípio da gaiola de Faraday, que nós vamos ver justamente agora, mas antes de iniciar esse slide aqui, eu quero falar o seguinte, que essa roupa ela vai funcionar como se fosse uma gaiola de Faraday, de modo que toda a carga existente aqui em um condutor isolado, ele vai se localizar aonde? Na superfície. Então toda a carga dela vai estar onde? Na superfície da roupa. Então desta maneira aqui, o eletricista vestido com essa roupa, toda a carga vai estar na sua vestimenta, na parte externa, e o operador no seu interior vai estar totalmente protegido. Então nós vamos ver aqui como é que se baseia, como é que funciona a gaiola de Faraday, para que a gente possa associar aquela vestimenta, que uma vez que ela também utiliza o mesmo princípio, o princípio da gaiola de Faraday. Então vamos lá. Então aqui nós podemos observar aqui, nós temos um pêndulo inicialmente ele está descarregado, e a gente vai aproximar um condutor carregado negativamente. Ao se aproximar desse pêndulo neutro, nós vamos observar uma distribuição de cargas elétricas de tal modo que a parte positiva vai ficar mais próximo ao condutor A. Então vai haver uma indução, onde vai haver uma distribuição. Pela lei de Dufay, ele diz o seguinte, que as cargas elétricas opostas se atraem e cargas elétricas iguais se repelem. Então, a carga positiva do pêndulo vai ficar mais próximo do condutor do indutor e a parte negativa mais afastada. Então isso vai fazer com que haja uma atração do condutor com o pêndulo. Caso você envolva o pêndulo com uma gaiola de Faraday, devidamente aterrada essa gaiola, a gente vai observar o quê? Que não vai haver nenhum tipo de indução no pêndulo. Por quê? Porque a distribuição das cargas elétricas vai ficar todo na superfície da gaiola. Quer dizer, o interior dele não vai sofrer nenhum tipo de influência, tanto eletrostática quanto eletromagnética. Então este aqui é o mesmo princípio que se aplica à roupa condutiva, de modo que as cargas se distribuem na superfície, protegendo o seu interior. Ao girarmos a manivela do gerador, eletrizaremos a gaiola metálica, juntamente com a esfera do Van der Graaf. Este experimento mostra que existe um campo de forças que é o campo elétrico, agindo apenas sobre os pêndulos da parte externa da gaiola. Dentro dela não há campo de forças e os pêndulos permanecem imóveis. Isto prova a blindagem eletrostática no interior de um recipiente condutor, ou seja, o campo elétrico é nulo dentro da gaiola. Dentro de um veículo cuja carroceria é feita de metal, tal como um carro, um helicóptero ou um avião, também é construída uma blindagem contra descargas elétricas, usando-se esse mesmo efeito visto com a gaiola de Faraday. Pois bem, agora vamos dar continuidade, vamos passar para um outro item do nosso conteúdo programático, que são em relação às áreas internas. Então, todas as manobras que sejam feitas em áreas internas das instalações, isto é, em subestações ou painéis localizados aí no interior de áreas abrigadas, deve conter os equipamentos de proteção coletiva compatíveis, respeitando aí, inclusive aí, o nível de tensão a qual esses trabalhadores estejam submetidos. Então, é importante aqui que você tome cuidado, principalmente na hora de fazer uma intervenção em áreas internas, porque às vezes essas áreas internas nos obrigam a trabalhar em condições não ideais para uma boa execução da atividade, tanto do ponto de vista ergonômico ou do ponto de vista de segurança propriamente dito em relação ao nível de tensão ao qual você vai estar submetido. Então é importante que você trabalhe aí, principalmente com os EPCs e EPIs adequados à atividade que você vai executar. Então, o procedimento de segurança para trabalho em painéis e cubículos, nós temos
Intervenção em painéis e cubículos são o quê? São atividades onde os trabalhadores estão frequentemente expostos ao risco de choque elétrico e ao arco elétrico ou arco voltaico. Ao realizar esse serviço nesses locais, deve-se pensar na segurança em primeiro lugar. Então, há um índice muito alto aí de acidentes, principalmente em cubículos, justamente na hora de fazer a manobra, onde você pode fechar o contato, você pode haver uma ionização do ar e produzir um arco elétrico, tanto pelo equipamento inadequado ou até mesmo pelas condições aí a quais se encontram esses dispositivos e equipamentos de proteção. Então é importante que você tome bastante cuidado, principalmente nas áreas internas. E você deve observar o seguinte, você tem que primeiramente identificar uma rota de fuga que possa usar em caso de emergência. Então em qualquer acidente você já delimitou, você já prescreveu aí a sua rota de fuga. Então quando iniciar o acidente, você possa utilizar ela de maneira rápida e segura. E certificar aí de que sabe exatamente como acessar o equipamento em questão. Então isso aí é uma regra básica, primordial. Você jamais vai tentar executar uma determinada intervenção, manutenção, seja lá o que for, num equipamento que você não tenha conhecimento dele. Então, procure trabalhar em uma posição confortável e segura. Às vezes esses ambientes internos não propiciam você a trabalhar nessas condições, mas é importante que você venha procurar uma posição confortável. Então, é mais uma vez aqui partindo aqui do projeto. Um projeto, quando ele é bem feito, ele vai determinar, ele vai criar condições para que os operadores, numa intervenção, trabalhem nessas condições, tanto do ponto de vista da ergonomia quanto da segurança. Caso esse projeto não dê essas condições, com certeza não é um projeto bem feito. Então, verificar aí se há riscos ambientais presentes, como galhos de árvores, animais ou água. Geralmente, nesses ambientes internos, nesses cubículos, há aí a possibilidade de haver animais peçonhentos, onde eles fazem sua morada. Então, é importante que você observe, principalmente nas áreas rurais. E ter certeza de que a ventilação e a iluminação são suficientes. A NBR, a ENR, as normas regulamentadoras, elas estabelecem condições mínimas, tanto na questão de ventilação quanto iluminação. Então, o projeto deve atender isso. Na hora de executar o serviço, você tem que estar regido por essas condições mínimas aí, tanto de iluminação quanto ventilação. Então, mantenha um ajudante qualificado por perto, que também entenda de segurança elétrica. Isso aí é importante. Nunca tentar fazer sozinho. Sempre você tem que ter um parceiro aí, que principalmente num caso de acidente, ele possa lhe socorrer. Então, sempre informe onde está trabalhando, utilize os procedimentos aí de sua empresa, referentes às ordens de serviço e às permissões aí para trabalho. E selecione adequadamente suas ferramentas e equipamentos de segurança. Você tem que selecionar e fazer a vistoria, como nós já vimos em aulas anteriores, a respeito de ferramental e EPIs e EPCs. Proteção aí para os olhos e ouvidos, luvas, vestimentos e tapetes isolantes. Verificar se as ferramentas estão isoladas adequadamente, as condições dessas ferramentas é importante. E sempre que possível, trabalhar em circuitos não energizados. Então, você deve dar preferência para circuitos não energizados. Mas, como eu havia dito, em muitos casos, não é possível trabalhar com a linha desenergizada. Então, por isso que você tem que conhecer essas técnicas que possibilitam você trabalhar com segurança em linhas energizadas, principalmente aquelas de extra alta tensão. E seguir os procedimentos aí de desenergização, né, definidos aí pelo item 10.5 da NR10, que indica aí o procedimento da tarefa que será realizada. E seguir sempre os procedimentos aí de bloqueio mecânico dos circuitos desenergizados, bem como identificação do mesmo. Existe aquela série de procedimentos que nós já vimos, já estudamos. Aqueles que fizeram o curso de NR10 básico também já estão familiarizados com esses procedimentos. E nós também já abordamos alguma coisa aqui no CEP. E agora, por último, nós vamos falar do método à distância. Na verdade, finaliza aí os 3 métodos que nós já vimos, o método ao potencial, o método ao contato, e agora nós estamos vendo o método à distância. Então, ele mantém o operador afastado da parte energizada aí por meio de ferramentas isoladoras, especialmente desenvolvidas, e é aplicável a tensões de até 230 mil volts, 230 kV. Então, esse método à distância aí, você utiliza geralmente aqueles bastões de manobra, aqueles bastões isolantes, né, que são confeccionados aí de fibra de vidro, né, geralmente impregnados aí com uma resina de epóxi. E pode ser guarnecido aí internamente com uma espuma de poliuretano. Então tudo isso é para proporcionar aí uma isolação segura, principalmente para trabalhos aí na faixa de 230 kV. Aqui nós estamos vendo aqui um método aqui à distância, né? Nós estamos vendo aqui, ele está fazendo a troca de um isolador em linha de transmissão, linha viva de 138 kV, utilizando o método à distância. Então ele está trocando, fazendo todas essas trocas usando bastões aí com as ferramentas adequadas na ponta, na extremidade desses bastões. E por último, o último item aí da nossa aula, nós vamos falar sobre os trabalhos noturnos em ambientes subterrâneos.
Então, sendo apenas emergenciais, os trabalhos noturnos, caso venha a se realizar, deverão contar basicamente com uma estrutura de sinalização eficiente, bem como a garantia de iluminação eficaz, no que prescreve aí a NR 17. Então, a norma regulamentadora 17, ela prescreve aí condições mínimas de iluminação nos ambientes de trabalho. Então, quando você vai efetuar um trabalho noturno, geralmente o trabalho noturno ele deve ser feito só em casos emergenciais de manutenção. Mas a iluminação deve estar adequada à atividade que você vai executar. E também em ambientes subterrâneos, ambientes confinados. Você tem que ter treinamento também para executar atividades e exercícios nesse tipo de ambiente. Você tem que ter, mais uma vez frisando, iluminação e ventilação apropriada ao determinado tipo de ambiente. Então aqui nós estamos vendo algumas imagens aqui de trabalhadores executando serviços em ambientes confinados, com a utilização correta aí dos EPIs e EPCs. E esta aula vai ficando no fim. Aqui nós temos aí a bibliografia para aqueles que queiram se aprofundar ainda mais sobre o tema abordado aqui. Então, muito obrigado.